Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o som dos céus é algo que eu e você precisamos treinar os nossos ouvidos, o ouvido do nosso coração para receber a glória, os sons dos céus, não deixar o fogo apagar, meu irmão. A Bíblia diz que Deus não deixa apagar o pavio que fumega. Se o seu pavio está ali bem fumegando, só aquela brasinha, meu irmão, o Espírito Santo, ele tem o sopro de Deus, ele tem o sopro para atiçar esse seu pavio, meu irmão, para que o fogo de Deus acenda na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo, meu irmão, não é só um movimento pentecostal, não, irmão. O fogo do avivamento acontece dentro de nós. O fogo do avivamento acontece quando nós cremos. O fogo do avivamento acontece quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos os nossos caminhos para Ele, quando nós confiamos que Ele vai nos dar a direção, que Ele vai nos dar a resposta certa no momento certo. O avivamento está dentro de você, está dentro de mim. O reino de Deus não é aparente, não está ali ou aqui ou acolá. O reino de Deus está dentro de você. Encontre de uma maneira introspectiva a graça para mergulhar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um culto da Igreja Cristã Rede Acolher, né? Temos esse aparato tecnológico que nos conecta, e isso, meu irmão, é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. A internet pode estar destruindo muitas pessoas com a mente fraca, mas nós que temos a bênção de Deus, estamos sendo abençoados por ter hoje a nossa igreja, a igreja na sua casa, podermos nos reunir para cultuar ao Senhor. Amém? Coisa boa é estar na presença do Senhor. Nós estamos felizes e aguardando ansiosamente um momento em que poderemos voltar a congregar, e aí talvez sentiremos falta desses cultos online, mas vamos tentar de alguma maneira continuar, né, manter essa rotina que nós estamos tendo de cultos para adorar ao Senhor. Quem sabe nós ampliemos até os dias de culto na nossa igreja. Nós temos domingo pela manhã lá na igreja e sexta-feira à noite presencialmente lá na igreja. De repente nós fazemos um culto na segunda-feira aqui online, no domingo à noite online. Quem sabe, né? Vamos estar aí na direção do Senhor. Amém? Então nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Vamos agora compartilhar uma palavra tão simples, mas que ao mesmo tempo é tão importante para mim e para você. Então eu queria, antes de mais nada, fazer uma oração. Antes de mais nada, agradecer a Deus por esse tempo precioso que nós estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor. Feche seus olhos e vamos orar a Deus uma vez mais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela possibilidade, Senhor, que o Senhor nos concede de podermos estar na Tua presença, Pai. Senhor, estar na Tua presença é tudo que nos sustenta, Senhor. Tu és a fonte, Tu és, Senhor, o auxílio, Tu és o socorro, Tu és o supridor, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o nosso tudo, Tu és o centro, Tu és a razão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque um dia a Tua graça nos alcançou. Obrigado, Jesus, porque um dia nós pudemos estar na Tua presença pela graça que foi concedida por causa da cruz. Pai querido, nesta noite eu quero te pedir esta graça, a graça para ministrar a Tua palavra, a graça para podermos mergulhar e podermos receber em nossos corações as respostas que precisamos, receber em nossos corações, Pai querido, a Tua palavra, Senhor.
a palavra é tua, a igreja é tua, tudo é teu, eu sou teu. Por isso eu te peço, Senhor, usa, Senhor, a boca do mensageiro nesta noite, Pai. Usa a tua palavra, Senhor, para que ela vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. Pai querido, eu repreendo todo inimigo do evangelho, eu repreendo toda obra de oposição ao reino dos céus, que caia por terra e que, Senhor, a tua palavra seja uma bênção no coração daqueles que me ouvem e principalmente no meu, Senhor, porque eu me escondo atrás da cruz neste dia que se chama hoje. Faça, Senhor, o que lhe aprouver nesta noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Diante de tantas situações difíceis, hoje é um dia de alegria. Que nós, diante da palavra do Senhor, nos deparamos com um dia de bem-aventuranças. Nós nos deparamos com um momento em que o Senhor Jesus concede a nós um ensinamento precioso da palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos falar sobre um dia de bem-aventuranças. Essa imagem de Jesus, né? Jesus ali em frente à multidão, é uma imagem que nos alegra, porque Jesus nunca desprezou ninguém. Amém? Glória a Deus. Então, o Sermão da Montanha, meus irmãos, ele é um texto que está em Mateus capítulo 5. Amém? Pode colocar Mateus capítulo 5, onde o Senhor Jesus, o ministério de Jesus, meus irmãos, ele era um ministério completo. Amém? Hoje nós conhecemos em parte, hoje nós em parte profetizamos, hoje nós em parte ministramos cura, hoje nós em parte ministramos libertação, hoje nós em parte ministramos o culto racional ao Senhor, mas Jesus, ele teve um ministério completo. Amém, irmãos? Ele tinha um ministério completo. Ele era mestre, ele era sacerdote, ele fazia milagres, ele andava pelas redondezas procurando os perdidos, os pecadores. Ele disse que veio para os doentes, não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele não veio chamar os justos para o arrependimento, mas sim os pecadores, que sou eu e é você. Jesus, ele tinha um ministério completo. Mas, meu irmão, quando Jesus abria a boca para ensinar, eu acredito que o coração do nosso mestre se enchia de alegria. Vendo essa imagem, Jesus, vendo uma multidão, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, e Jesus vendo a multidão, Jesus, ele caminhava, Jesus, ele não precisava divulgar o link da live. Jesus não precisava convidar os amigos, chamar. Muitas vezes a gente até implora para os irmãos nos seguirem, acompanhar, né, as redes sociais, os cultos. Mas, meu irmão, Jesus, ele simplesmente andava e as multidões seguiam o mestre. E Jesus, vendo a multidão, subiu no alto monte. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquela multidão e ele pensando, puxa vida, se eu começar a ensinar aqui, aqueles que estão mais próximos de mim vão ouvir a palavra do reino, mas eu não vou conseguir alcançar a todos com a minha palavra. E ali Jesus, ele sobe a um monte. Imagina, meu irmão, Jesus falando para aquela multidão, fiquem aqui. Imagina Jesus falando para aquela multidão, esperem aqui que eu vou subir ao monte. Irmão, não sei se você já fez trilha, eu não sei se você já subiu no Monte Cocaia, né?
Subir o monte não é uma tarefa fácil. E também não é uma tarefa rápida, né? Não é uma tarefa rápida. Eu imagino que Jesus, ele começou ali, aí os discípulos começaram a querer seguir, ele falou, não, fique aí com a multidão. E ele começou a subir aquele monte, até chegar em um lugar onde a sua voz pudesse ecoar e toda aquela multidão falasse, ouvisse aquilo que Jesus estava ensinando. Jesus era pentecostal, irmão, sabe por quê? Porque Jesus devia estar ali falando alto, ele devia estar quase ali gritando, para que todos ouvissem a sua voz, para que todos ouvissem o ensinamento que ele queria passar. Então, lá em Mateus capítulo 5, versículo 1, ele diz, e Jesus, vendo a multidão, subiu no monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Percebe que aqui na palavra nós temos um ponto e vírgula, que quando Jesus se assentou no alto do monte, se aproximou os seus discípulos. Nós tínhamos a multidão e tínhamos também os discípulos de Jesus. Os discípulos faziam, eles estavam separados. Nós tínhamos aqui dois tipos de público, dois tipos de pessoas. Nós tínhamos a multidão lá embaixo no vale e nós tínhamos os discípulos que se aproximaram do mestre. Se você é discípulo de Jesus, meu irmão e minha irmã, essa palavra é para você nesta noite. Se você é discípulo, se aproxime do mestre. Se você é discípulo, coloque o seu coração na presença do Senhor, que ele vai abrir a sua boca para falar. E agora nós vamos ouvir a voz do Senhor. E aí ele conclui aqui o texto de Mateus dizendo que ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, ele começou a ensinar. Meu irmão, para nós iniciarmos aqui, eu queria primeiramente dar uma introdução. Falar, irmãos, que a questão da bem-aventurança, a bem-aventurança é algo que começa a fluir como um ensinamento. A bem-aventurança não é simplesmente uma palavra. A bem-aventurança é uma lição, são ensinamentos de uma conduta moral. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, tinham uma série de ordenanças, uma série de mandamentos. Alguns dizem que eram mais de 600 mandamentos, e mandamentos bons, e mandamentos que traziam consequências ruins, mas que eram mais de 600 mandamentos. E Jesus, ele resume a lei, ele diz, olha, a lei se resume nisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, de todas as suas forças, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele resume a lei nesses dois grandes mandamentos. Mas quando o Senhor Jesus senta no alto daquela montanha, ele começa a trazer um ensinamento, uma lição moral. Pode colocar aí esse slide da introdução, irmão, por favor. Ele diz aí, ó, é através do Sermão do Monte que Jesus Cristo profere lições de conduta moral, ensinando os princípios que normatizam e orientam a verdadeira vida cristã, que é através dessas bem-aventuranças. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós começarmos a ler essas bem-aventuranças, você e eu devemos abrir o nosso coração para entender que são princípios que eu e você devemos não só acolher em nossos corações, mas praticar aquilo que Jesus ordenou nesse ensinamento. Então, irmão, o que significa a palavra bem-aventurança? O significado da palavra bem-aventurança é suprema felicidade. Olha que interessante. Suprema felicidade que só é alcançável pelos santos junto a Deus.
Então, uma pessoa na Terra, uma pessoa no mundo, ela até pode ser feliz, amém, irmão? Eu não preciso ser crente para ser feliz. Porém, quando Jesus usa essa expressão bem-aventurados, aqui ele está dizendo que é uma suprema felicidade, que vai além daquilo que o mundo pode oferecer de alegria. Porque o mundo também oferece alegria, o mundo também oferece momentos de felicidade, mas são momentos que muitas vezes são passageiros, momentos que eu e você vivemos por um curto período de tempo, mas que aí depois as situações continuam vindo para oprimir a nossa alegria, e muitas vezes aquela alegria passa. A segunda-feira chega e parece que a alegria daquela viagem não foi suficiente para suprir aquele vazio, aquela dor que estava no meu peito. Mas, meu irmão, a bem-aventurança que Jesus proferiu, ela é uma bem-aventurança suprema. As bem-aventuranças apresentam um novo conjunto de ideais, irmãos. Apresenta com foco no amor, é um conjunto de ideais com foco no amor, na humildade, né? Ecoando ensinamentos de espiritualidade e de compaixão. As bem-aventuranças é algo maravilhoso que nós vamos aprender nesta noite. Se você nunca leu Mateus capítulo 5, hoje é uma noite de você crescer um pouquinho mais. Meus irmãos, a primeira observação que eu quero colocar antes de nós iniciarmos a leitura, é o modo que Jesus pronunciou as bem-aventuranças. Nós sabemos que as palavras ela tem um poder de transmitir uma verdade no qual você está querendo transmitir. Se você tem uma palavra, você quer dar uma bronca no filho, você vai falar de uma maneira mais áspera, um pouquinho, talvez aumentar um pouco o tom, aumentar um pouco o volume da sua voz para que você imponha ali o seu respeito. Se você quer falar com mais carinho, você vai falar meu benzinho, né? Minha amada, meu chuchu, aleluia, né? Aí se tá querendo alguma coisa, né? Os casados, vai falar, olha, benzinho, eu tô lavando louça, amém? Glória a Deus. Olha, amor, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar umas camisas e passar. Glória a Deus, aleluia. E aqui Jesus ele também usa uma maneira de expressar essas bem-aventuranças, que ele explica as bem-aventuranças no modo imperativo. Ele começa a declarar sentenças no modo imperativo. O que é o modo imperativo? No modo imperativo, o declarante leva o seu interlocutor a realizar uma ação expressando o que quer que ele faça. Então, o que você vai ouvir agora, meu irmão? Jesus, ele quer que você e eu façamos. Ele colocou aqui palavras, sentenças no imperativo para que nós recebamos isso como uma ordenança. Não é um conselho, não é uma orientação que, se você puder fazer, você faça. Não. Aqui Jesus, ele fala no modo imperativo. Então vamos iniciar a leitura em Mateus capítulo 5, versículo 3. Qual é a primeira bem-aventurança? Mateus 5, 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui, meu irmão, existe uma condição de posse do reino. De quem é o reino de Deus? O reino de Deus é daqueles que são pobres de espírito. Palavra do Senhor Jesus. E como podemos entender essa expressão que ele usou, pobres de espírito? Porque, meu irmão, nós somos, na verdade, ricos de espírito. Porque nós temos o Espírito Santo, que enriquece a nossa alma.
O Espírito Santo enriquece o nosso interior. Nós somos templo de Deus, nós somos morada de Deus, nós somos o edifício construído, o templo edificado para ser habitação do Espírito Santo. Nós temos o nosso espírito rico. Então, como podemos entender quando Jesus fala sobre pobres de espírito? Meu irmão, essa expressão pobre de espírito, no meu entendimento, fala sobre a questão da humildade. Pobre de espírito, na minha compreensão aqui, na minha interpretação, fala de pessoas que não estão, sabe aquela pessoa que é forte, tipo, pensa num valentão, né? O Caurê, ele tá ficando, já tá maior que eu, já tá muito mais forte que eu, e eu fico imaginando quando algum menininho mais fraquinho encontra com o Caurê na escola. O Caurê impõe ali o respeito. Por quê? Porque ele é forte. Então, o espírito forte é aquele espírito que está pronto para lutar, está pronto para defender as suas razões. Aquele que é pobre de espírito, meu irmão, é aquele que não faz questão de defender as suas razões. O que é pobre de espírito é aquele que se rende, é aquele que entrega a justiça a Deus. Se está passando por uma situação de afronta, se você está sendo afrontado, meu irmão, ser pobre de espírito abra mão da sua razão. Ser pobre de espírito é ter humildade no coração, simplicidade de espírito. Amém? Glória a Deus. No versículo 4, nós temos a continuação, a próxima bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É interessante, irmão, esse texto, quando fala do consolo. Porque aqui ele fala que aqueles que choram, eles são felizes, eles estão em uma extrema felicidade porque choram. Parece uma aparente contradição aqui. Como que eu posso ser feliz, bem-aventurado, se eu estou chorando? Porque, meu irmão, aqui ele fala de um consolo. Só que o interessante é que Jesus, ele não diz que nós não choraríamos. Aqui Jesus não diz que nós não passaríamos por dor, nós não passaríamos por luta, nós não passaríamos por dificuldade, por angústia. Não, ele diz assim, olha, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Ele coloca o consolo como sendo o passo seguinte da dor. Meu irmão e minha irmã, eu e você não estamos isentos de passar pelas dores do mundo. Mas Jesus prometeu o consolo. Jesus prometeu o Espírito Santo, o Consolador das nossas vidas. É só Ele que conhece a mais profunda dor da sua alma. É só Ele que conhece as dores das lágrimas que só você conhece, as dores que só você sofre. O Espírito Santo conhece. Bem-aventurados que choram. Não peça para o Senhor te tirar da dor, mas peça para o Senhor o consolo do Consolador, porque Ele virá. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 5. A próxima bem-aventurança fala sobre os mansos. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados mansos. Meu irmão, às vezes é difícil ser manso. Às vezes nós temos uma certa dificuldade com a questão dos ânimos, né? Com a questão dos sentimentos, com a questão, muitas vezes, daquela situação difícil. Meu irmão e minha irmã, nós
somos humanos. E muitas vezes nós, às vezes, perdemos mesmo o rumo. Nós, às vezes, perdemos mesmo as estribeiras com o filho rebelde. Às vezes nós perdemos o rumo com uma situação difícil, mas meu irmão e minha irmã, nós precisamos desenvolver esse fruto do Espírito. O fruto da mansidão. Sabe, é uma coisa linda quando nós vemos uma pessoa assim sendo afrontada e ela não revida. Porque aquele que afronta, ele está com todas as armas em punho, pronto para o próximo ataque, diante, né, o contra-ataque, né, diante da reação. E quando o manso, ele se cala, quando o manso, ele aceita a afronta e se cala, a Bíblia diz, eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meu irmão, eu e você somos herdeiros, que é o fruto da nossa mansidão. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, meu irmão. Esse é um tema extremamente interessante, porque muitas vezes nós nos pegamos orando, dizendo, Senhor, faz justiça, né? Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Nós clamamos pela justiça de Deus. Nós queremos que Deus haja no nosso tempo, da nossa maneira. Meu irmão, ter fome e sede de justiça é uma virtude dos céus. Ter fome e sede de justiça é uma virtude do reino. Eu vejo no Apocalipse aquela grande nuvem de testemunha dos mártires que morreram, foram decapitados por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, aquela nuvem de testemunhas diante do trono do Rei, diante do trono da glória, e dizendo, clamando, dia e noite, Senhor, até quando? Até quando? Queremos justiça. Eles clamam por justiça. E ali Jesus diz, ainda um pouco, é necessário. A justiça será feita. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando nós vemos a corrupção no mundo, quando nós vemos a desigualdade, quando nós andamos por essas ruas e vivemos a miséria, que muitas vezes pessoas vivem, servos de Deus que estão ali vivendo situações de miséria, nós temos sede de justiça, nós precisamos desenvolver essa compaixão. Ter fome e sede de justiça. A Bíblia diz, sereis fartos. Sereis fartos. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém, irmão? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos farta com a sua justiça. Irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 7, ele continua falando, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meu irmão, feliz, bem-aventurado os misericordiosos. Irmão, aqui o Senhor está nos ensinando uma palavra, um princípio do reino de Deus. Ele está nos ensinando o princípio da semeadura. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Irmão, a Bíblia diz que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você e eu, meu irmão, semearmos por amor, pela fé, nós vamos colher. E aqui ele está falando dos misericordiosos.
A misericórdia de Deus, a Bíblia diz, é a razão de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor é a razão de nós continuarmos de pé. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque, meu irmão, se nós formos nos sustentar na força do nosso próprio braço, na nossa própria força, meu irmão, certamente nós não vamos suportar, nós não vamos conseguir nos manter de pé. A misericórdia de Deus, nós precisamos viver isso. Quando nós falamos de sermos, que somos miseráveis, às vezes a gente choca, algumas pessoas ficam chocadas. Ah, não é bem assim. Eu sou mais do que vencedor. Amém, irmão? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso. Toma posse. Receba essa palavra. Você é mais que vencedor. E eu não estou fazendo sarcasmo, não. Estou crendo nessa palavra. Mas, irmãos, nós somos frutos da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia vem de uma expressão latina, da junção de dois termos latinos, que é miseris e cardio. Ou seja, miseris significa miséria e cardio, coração. Lembra do cardiologista? Misericórdia é o coração voltado para o miserável. O coração de Deus voltado para mim e para você, que somos miseráveis. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Não fui eu que disse isso, foi o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós somos todos miseráveis, que somos e precisamos aprender a receber a misericórdia de Deus e sermos misericordiosos com os irmãos. Porque o que nós acabamos de escutar de Jesus é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Amém? Glória a Deus. A próxima bem-aventurança está no versículo 8, que ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos sobre questões relacionadas ao coração, quando a Bíblia fala coração, a Bíblia geralmente está falando dos nossos sentimentos. Né? Quando a Bíblia está falando sobre coração, a Bíblia está falando sobre a nossa alma. Eu tenho uma teoria que você não é obrigado a acreditar e concordar comigo. Mas eu tenho uma tese, meus irmãos, que quando a Bíblia fala sobre as vestes, né? Você já ouviu falar muitos textos bíblicos falando sobre a veste? Lá, esse próprio texto da nuvem de testemunhas, lá do Apocalipse, ele fala que aquela nuvem de testemunhas, eles estavam vestidos com roupas brancas. Quando eu leio roupas brancas na Bíblia, roupas lavadas no sangue do Cordeiro, eu interpreto as roupas como sendo a nossa alma. A nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, é as nossas emoções, é o nosso intelecto. E aqui, quando Jesus está falando bem-aventurados os limpos de coração, ele está falando de termos as nossas vestes limpas, irmão. Vestes limpas com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o alvejante capaz de manter as nossas vestes limpas. Quando Pedro, diante de Jesus, se deparou com Jesus querendo lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, não lave os meus pés. E aí Jesus, ele repreende Pedro, diz: olha, se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. E aí Jesus: não, então não lave somente os meus pés, mas lave também as minhas mãos, a minha cabeça. Já Pedro queria mergulhar já. Aí Jesus diz: não, porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E nessa cena do lava-pés,
Eu vejo Jesus nos ensinando o princípio do coração limpo, meu irmão. Muitas vezes nós tropeçamos em pecados. Muitas vezes nós erramos. Muitas vezes nós vamos lá e cometemos um pecado, um erro, um problema, e a gente fala, puxa, Senhor, que bola fora que eu dei. Mas eu creio que quando isso acontece, nós apenas estamos sujando os nossos pés. Porque o nosso coração já está limpo pela poderosa lavagem da palavra de Deus, que eu e você temos nos alimentado, que eu e você temos crido, a palavra que purifica a nossa alma, a palavra que limpa o nosso coração. Bem-aventurados limpos de coração, meu irmão e minha irmã, porque eles verão a Deus. Olha que palavra tremenda que Jesus está nos dizendo, é uma promessa, é um imperativo. Se eu e você limparmos o nosso coração, nós veremos a Deus. Meu irmão, não deixe brotar em vossos corações raízes de amargura. A palavra do Senhor diz que aquele que deixa brotar raiz de amargura, ele está se privando da graça. Olha que coisa séria. Libera perdão. Limpa o coração, meu irmão e minha irmã. Você que me ouve. Se o teu coração está aí queimando, se você, precisa pedir perdão para um parente, se você está sem conversar com um irmão de sangue, um primo, um tio, ou até mesmo um pai, uma mãe, ou um filho, meu irmão e minha irmã, limpa o coração. Libera o perdão. Perdoe. Porque quando você limpar o seu coração, tenha certeza, você verá a Deus. E quando a palavra diz ver a Deus, eu creio, meu irmão, que é possível nós vivermos as bem-aventuranças não somente no século vindouro. Eu creio que nós podemos viver as bem-aventuranças de Jesus não somente quando Jesus voltar lá na glória. Não, eu e você podemos viver as bem-aventuranças ainda nessa vida. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que você pode ver a Deus? Eu quero ver a Deus. Quando Felipe disse, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso me basta. E Jesus disse, há quanto tempo estou eu convosco, Felipe? E diga, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu e o Pai somos um? Eu quero ver Jesus. E você, quer ver Jesus? Limpa o coração. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Nós continuamos aqui as bem-aventuranças com as palavras de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurados pacificadores. Sabe o que é um pacificador, irmão? Pacificador não é um agente um voluntário do Greenpeace, né? Da Paz Verde, né? Não. Um pacificador é aquele que é reconhecido pela sua atitude pacífica. O pacificador é aquele que muitas vezes recebe afrontas no ambiente de trabalho. Muitas vezes aquele que ali está vendo ali uma situação difícil e ele não é aquele que vai jogar gasolina na fogueira, que vai pôr lenha na fogueira, não. O pacificador, ele vai dizer, olha, deixa para lá. O pacificador vai dizer, fique em paz, irmão, deixa que Deus vai prover, Deus vai fazer a obra. O pacificador, eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador, meu irmão, é aquele que está disposto. Não é aquela, já viu aquele ditado? Né? Tem algumas pessoas que dizem, quando eu pago, como que é? Eu pago um boi para não entrar numa briga. Já viu isso? Eu pago um boi para não entrar numa briga, mas pago uma boiada para não sair dela. Meu irmão, isso não é coisa de crente não, meu irmão. Isso não é coisa de crente.
Jesus, ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Se você está recebendo uma afronta, se alguém está brigando com você, seja pacífico. Não revide. Não mostre que você é mais forte. Seja pobre de espírito. Lembra do pobre de espírito? Ser pacificador, meu irmão, é você ter mansidão, é ter paz de Deus. Irmão, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Se você quer dar paz, irmão, se você quer ser um pacificador, você precisa estar cheio de paz, da paz de Deus. E esses que são os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Quando tiver um problema entre irmãos, vão chegar para você. Assim, o que você acha desse problema? Nos ajude aqui a nos entender, porque sabe que você é um filho de Deus. Sabe que você é um pacificador, que existe paz dentro de você para compartilhar com os demais, com as pessoas ao seu redor. Amém? Glória a Deus. E agora aqui, já chegando ao fim, aqui, né, caminhando para o fim, ele fala sobre a bem-aventurança dos perseguidos. Olha o que está escrito no versículo 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. Diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, o reino dos céus não é, irmão. Pode pôr o outro slide, irmão. Eu coloquei ali o versículo 11 também, acabei me confundindo. Então vou ler de novo aqui, ó, o 10 e o 11. Aí está o 10 e o 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, Jesus falando. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meu irmão, o que eu quero aqui falar dessa porção, dessa bem-aventurança que Jesus nos ensina é que, meu irmão, não vai ser fácil. Se você espera que tudo seja fácil, meu irmão, você vai se arrepender, irmão. Você vai se surpreender, porque não é fácil. Aqui o Senhor está falando de perseguição. Aqui o Senhor está falando que mentirão. Bem-aventurado quando vos perseguirem e mentirem contra vós, estarem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. A pior coisa, meu irmão, é sermos caluniados. A pior coisa é sermos acusados de algo que nós não fizemos. A pior coisa é sermos maltratados e não termos nem o direito de defesa, não termos nem o direito de expor as nossas razões, as nossas explicações, os nossos motivos. Meu irmão, bem-aventurado quando vos injuriarem, bem-aventurados quando vos perseguirem por causa de Jesus. Aí ele traz aqui a resposta: exultai e alegrai-vos, exultai e alegrai-vos, meu irmão e minha irmã, porque o vosso galardão, grande é o vosso galardão nos céus. Grande é o vosso galardão no céu. Eles perseguiram Paulo, eles perseguiram Pedro, eles perseguiram os apóstolos, eles perseguiram os profetas, eles também. Não pense que comigo e com você vai ser diferente, meu irmão. Mas se você estiver vivendo algum tipo de perseguição por causa do reino, saiba que você é bem-aventurado. Se alegre, se exulte, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Jesus tem recompensa. Meu irmão e minha irmã, Jesus tem recompensa para mim e para você. Viver afrontas não é o fim, irmãos. Viver essas situações de dificuldade não é o fim. O Senhor está contigo. Pastor,
está com a igreja fechada. Pastor, você está com o aluguel atrasado. Pastor, se você teve que entregar o salão, você está com a sua casa cheia de cadeira. Você não sabe onde colocar as coisas, você não sabe o que fazer, meu irmão. Pastor, meu amigo, meu amado pastor, Deus é contigo. Grande é o vosso galardão nos céus. Grande é o vosso galardão nos céus. O teu chamado não caiu. A tua vida não desmoronou, a igreja não acabou. Deus vai trazer a glória da segunda casa. Deus vai trazer, assim como naquele pequeno templo, talvez, meu irmão, você, pastor, tinha um grande ministério, uma grande igreja, como o templo de Salomão. E que agora, talvez você esteja como o templo de Esdras. O templo que os que conheciam a glória do antigo templo choravam. Mas os jovens que vieram da Babilônia exultavam de alegria, porque a casa de Deus estava posta novamente, os alicerces, a porta estava novamente aberta para poder buscar e adorar ao Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós, pastores, ministros do evangelho, evangelistas, apóstolos, profetas, porque grande será o vosso galardão. Amém? Exultai por causa de perseguições. Amém? Para concluir, meu irmão e minha irmã, ali como foi dito no início, eram dois tipos de ouvintes. Nós tínhamos ali os discípulos de Jesus e tínhamos ali a multidão. Jesus, quando ele permite que os discípulos se aproximem dele, ele estava ali trazendo uma mensagem para aqueles discípulos dizendo: vocês são bem-aventurados. A multidão recebe as bem-aventuranças. Toda aquela multidão ouve aquilo que Jesus estava nos ensinando, mas para aqueles discípulos que estavam perto, Jesus queria que eles fossem diferentes dos demais. Jesus queria que eles recebessem aquelas palavras no modo imperativo mesmo, dizendo que eles deveriam viver tudo aquilo que ele estava ensinando. Meu irmão, as bem-aventuranças nos tornam diferentes quando praticamos e ouvimos a palavra. Meu irmão, a palavra do Senhor diz, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, não tem o texto aí, mas eu vou ler aqui. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Será bem-aventurado naquilo que fizer. As bem-aventuranças nos tornam pessoas diferentes da multidão, nos tornam verdadeiramente discípulos quando nós ouvimos a palavra e praticamos e colocamos em prática. Depois, as bem-aventuranças nos tornam diferentes, meus irmãos, quando nós compartilhamos o que ouvimos. Em Romanos 10, 13, a palavra do Senhor diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O apóstolo Paulo conclui dizendo:
como está escrito: como são belos, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Você, meu irmão e minha irmã, bem-aventurado, compartilhe as boas novas, fale daquilo que Jesus tem para a vida daquele que crê, fale das bem-aventuranças, fale que aqueles que ouvem Jesus, que creem em Jesus, eles serão consolados, os que choram serão consolados, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, os mansos herdarão a terra, aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos compartilhar. As bem-aventuranças serão uma diferença na sua vida quando você compartilhar com os irmãos aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está recebendo do Senhor. E por último, as bem-aventuranças nos fazem, nos tornam diferente quando somos discípulos que dão frutos. Olha que interessante. Jesus, em João capítulo 15, versículos 7 e 8, diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão, o que, meus irmãos? Meus discípulos. Eita glória! Então serão meus discípulos. O Pai será glorificado se eu e você, meu irmão, dermos frutos, se eu e você frutificarmos para o reino, se eu e você formos verdadeiramente arautos do Senhor, se eu e você buscarmos o Senhor e compartilhando, praticando a palavra, dando frutos e os frutos permanecendo, meu irmão e minha irmã, eu e você não seremos apenas mais um na multidão, mas nós seremos discípulos do Rei da Glória. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu fico feliz por compartilhar esse dia de bem-aventuranças. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de, ainda que temporalmente, estarmos distante do dia em que essas palavras foram proferidas pelo Mestre. Ainda hoje, essas palavras estão tão perto dos nossos corações, estão em nosso alcance. Nós podemos ser esses bem-aventurados, Senhor. Nós podemos ser esses de extrema felicidade, Senhor, de viver o Evangelho na plenitude do Cristo ressurreto, na plenitude do Espírito Santo que nos capacita para viver as bem-aventuranças do Mestre. Somos bem-aventurados, Senhor, porque nós te amamos, porque nós desejamos, porque nós te buscamos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra tenha encontrado morada nos corações de todos aqueles que acompanharam, aqueles que entraram um pouquinho, ouviram de pelo menos um trecho, que seja uma semente que caiu naquela terra e que possa multiplicar e que possa dar frutos e que os frutos permaneçam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós, Senhor, te agradecemos por mais esta palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Espero que essa palavra tenha sido uma bênção na sua vida. Eu quero agora, meus irmãos, tirar aqui esses minutos finais, antes de passar aqui para o louvor, fazer duas orações. Amém, meu irmão? Eu quero fazer uma oração pela tia do nosso irmão Daniel. Essa pessoa se chama Ivone, e que ela foi diagnosticada com um câncer, com um tumor. Então nós vamos agora orar e interceder como igreja pela vida da Ivone. E vamos orar também pela vida do Luciano Novaes,
é um amigo nosso, ele até tem entrado aqui nas nossas lives, e ele estava com a sua esposa internada, ele é casado de novo, ele tinha 1 ano de casado, e a sua esposa estava ali internada, com problema nos rins, suspeita de Covid-19, estava entubada, e essa semana ela veio a óbito. Amém? Eu não consegui falar com o meu amigo Luciano, mandei ali uma palavra, uma mensagem no WhatsApp, colocando ali os meus sentimentos, mas eu gostaria que você orasse comigo nesses 2 assuntos agora tão sérios, para que Deus console a vida do Luciano e para que Deus ministre cura na vida da Ivone. Amém? Feche seus olhos. Vamos nos unir em oração a favor dessas pessoas. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, pela vida da Ivone. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor manifeste o poder da ressurreição sobre a vida desta mulher. Pai querido, nós não a conhecemos, mas nós sabemos o Deus que temos servido. Nós conhecemos o poder da oração. Nós entendemos que na intercessão a cura. Nós entendemos que quando nós oramos, milagres extraordinários acontecem, porque somos filhos de Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor manifeste a sua cura sobre a vida da Ivone. Entra, Senhor, com o teu sangue carmesim e destrói, aniquila toda a célula cancerígena daquele corpo. Que a vida de Deus, o sopro do Espírito Santo, o bálsamo de Gileade, as folhas da árvore da vida, venham sobre a vida da Ivone, trazendo cura e restauração. Oramos também, Senhor, pela vida do Luciano Novaes. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor console. Falamos da bem-aventurança dos que choram, porque eles serão consolados. Pedimos, Senhor, o consolo para a vida do Luciano, para a vida da família, filhos, enfim, Senhor, todos aqueles que amavam a Viviane, que possam estar agora sendo visitados pelo consolo celestial, nesse momento de luto, neste momento de dor. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a vida dessas 2 pessoas aos seus cuidados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Nas nossas lives, irmãos, nós estamos fazendo culto, tá bom, irmão? É um culto online, então você também pode pedir uma oração, se você está passando por um problema, os irmãos da igreja, se você está passando por um problema difícil também, coloque nos comentários aí da live, que aí nós também vamos estar orando, também vamos estar aqui unindo a nossa fé para poder clamar também aquele que pode. Talvez nosso alcance seja pequeno, mas Deus, ele pode alcançar muito mais daquilo que nós imaginamos. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora dar a última oportunidade aqui para os irmãos do louvor, Daniel e Bianca, cantarem aqui o último cântico e nós vamos voltar para dar aqui a oração final, fazer aqui mais algumas últimas palavras em nome de Jesus. Atrás do vento, meus olhos estão em ti, minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, Yeshua,
em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer com os seus pés, rasga os céus e descer. Faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer com os seus pés, rasga os céus e descer. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e descer. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e descer. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. É só você ficar.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Quero aqui dar paz do Senhor para os irmãos que conectaram aqui. Se eu não falar teu nome, dá um glória aqui no chat para eu poder falar o teu nome. Então aqui nós temos a Meire, Pastor Solda, Marcelo Leme, Alessandro. Alessandro é um dos nossos seminaristas do Seminário Bíblico Querix. Daiane Lopes. Temos também o Pastor Omar Coelho. Saudade de você, pastor. Não sei se você está aí ainda, mas saiba que eu te amo, pastor. Deus te abençoe. Temos aqui também, conectou o Marcos Gazi, discípulo amado também. Tem crescido muito na fé, tem crescido muito na palavra de Deus. A Daiane Lopes, a Maria conectou, Ana Paula, Tata, conectou também a Elisete, Catarino, Júlia Solda, Rafaela Lopes, Marcelo Leme, já falei, Júlia Solda, Moisés Bru, Deus abençoe Moisés, Ari Santos, deixa eu ver quem mais, Caure Oliveira conectou, que bênção, Francisca conectou com o perfil da Bárbara, Maria, Luciana Alves Bezerra, Cleia Stelzer, Daniel Alessandro, Fátima Rodrigues, Pastora Renata Reis, Zane Naturais, amém? E se mais alguém aí conectou que eu não falei, José Pereira, José Pereira, que bênção, Deus abençoe, Pereira, fica na paz. E é isso aí, meus irmãos, nós chegamos aqui no final de mais um culto. Como sempre, quero fazer aqui a propaganda, amém? Nós estamos aqui com alguns livros e alguns cursos, rapidamente, sem ser repetitivo. Esse aqui é o nosso Primeiros Passos, é um curso online com 10 ministrações. Nós temos nós temos um grupo no WhatsApp, temos ali compartilhado, tem os links, tem videoaula, tem sido uma bênção, amém, irmãos? Muitas pessoas têm alcançado esse curso, têm alcançado muitas vidas, e se você puder, compartilhe, faça esse curso, ele é gratuito, meu irmão. Você não paga nada, é só querer, é só buscar aí a informação, o link que a gente vai fazer a tua matrícula. Aí temos o outro segundo livro, que é Lançando o Fundamento, é o fundamento da doutrina de Cristo, que está descrito em Hebreus, capítulo 6, quando o escritor aos Hebreus fala sobre 6 fundamentos, né? O arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, a doutrina dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isso faremos se Deus assim o permitir, ele fala. Então, nesse livro nós temos um estudo sobre cada um desses fundamentos, tá? E o primeiro fundamento é as obras mortas, que já tem um curso online também, né? Os irmãos já estão fazendo, o Alessandro que conectou hoje, ele entrou hoje, o Sandro concluiu hoje o nosso curso Obras Mortas, e os seminaristas eu queria dizer que já estamos preparando o próximo, que é o Fé em Deus, amém, irmãos? Será um curso mais ou menos teontológico, né? A teologia propriamente dita é falar sobre a pessoa de Deus, que é a fé em Deus. Nós já vamos lançar aí, vamos iniciar as gravações das videoaulas, e o nosso livro de esboços para pregação, para ser uma inspiração aos ministros da palavra. Aqui são 62 mensagens para você, pregador da palavra, buscar inspiração, buscar algum embasamento bíblico, algumas referências, alguns temas, alguns assuntos. Você é livre, a palavra de Deus é livre, a palavra de Deus não está presa. Você está autorizado a pregar os sermões que tem aqui na íntegra, ou próximo, ou em partes. Os direitos autorais são do reino, amém? Você tem autorização para ministrar com esse material. Amém, irmão? Então, chegamos no final de mais um culto. Domingo, teremos a ceia do Senhor, amém, irmãos? Domingo, às 10 horas da manhã, prepare o seu cálice, prepare o seu pão, para que possamos celebrar a mesa do Senhor. Na ceia, já faz um mês que nós estamos aqui online, que não temos culto presencial. Na última ceia online,
Irmãos, eu pude sentir a presença de Deus. Eu fui visitado pelo Espírito Santo naquele dia e aquilo para mim foi a confirmação, porque, meu irmão, nós como pastores, às vezes nós ficamos, é, é, sabe, preocupados de estar tomando alguma decisão errada. Será que eu deveria ir na casa das pessoas, ministrar ceia? Será que eu deveria abrir a igreja somente na ceia? E a gente fica com essa preocupação, mas quando nós fizemos a ceia online, na semana passada, no mês passado, nós tivemos uma resposta de Deus. Deus me visitou, eu senti a aprovação de Deus. Então, meu irmão, domingo, às 10 horas da manhã, se prepare. Prepare o seu cálice, prepare o seu pão, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, na mesma fé e online, conectados. Amém? E se Deus quiser, se Deus permitir que seja a última ceia online, que a próxima ceia já possamos celebrar na igreja, está na vontade de Deus, está no controle de Deus. Amém? Então, só retomando aí os cultos, né? Os nossos cultos, eles são às sextas-feiras, às 20 horas, né? Como esse de hoje, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Amém? Vamos fazer uma oração e nos despedir, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto online, muito obrigado por mais essa possibilidade que o Senhor nos concedeu, de podermos buscar a Tua presença, de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos nos reunir aqui em fé, em oração, em busca, pedindo, clamando, buscando a Tua direção. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse culto, obrigado por todos os meus irmãos que estiveram aqui conectados, todos os meus irmãos que participaram deste momento tão sublime que é o momento do culto ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, despede-nos agora na Tua bênção. Pai amado, livra o Teu povo de todo mal, livra o Teu povo de toda obra do diabo, de toda doença, de toda enfermidade. Pai amado, dá livramento, opera. Senhor, se alguém entre nós está desempregado, abre portas de emprego. Se alguém entre nós está doente, traga a cura, traga a libertação. Se alguém entre nós está buscando uma direção, traga a resposta, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. E eu uso a oração, eu ministro sobre o teu povo a oração que o Senhor, que a tua palavra nos ensinou, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. E que o Deus de paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as maneiras. E que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz, amém, e graças a Deus. Fica na paz do Senhor, tenha um fim de semana de vitória, um fim de semana abençoado, e domingo, às 10 horas da manhã, estaremos aqui uma vez mais. Fica na paz, em nome de Jesus.